Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a teoria elementar do transporte e para iniciar esses nossos trabalhos nós vamos discutir sobre um fenômeno conhecido como efusão molecular. Até o momento em nossa disciplina nós comentamos apenas sobre situações que envolviam o equilíbrio termodinâmico. Em tais situações, propriedades como pressão, temperatura, densidade são uniformes ao longo de todo o domínio. Isso significa que não existem gradientes. Isso significa que não existe transporte líquido de alguma propriedade ao longo do domínio. A partir de agora a gente vai começar a explorar situações em que existe um certo desequilíbrio termodinâmico. Ou seja, em que começa a existir um movimento ordenado em uma direção preferencial. Ou seja, existe transporte de propriedades como massa, energia e momento associados a uma direção específica. Vamos considerar que essas variações, que esses gradientes são bastante suaves. De modo que, localmente, nós podemos sempre assumir que a distribuição de velocidades é uma distribuição de Maxwell-Boltzmann. Então, isso acontece quando o desvio do equilíbrio não é elevado, não é muito acentuado. O que acaba acontecendo nessas situações, embora localmente nós tenhamos uma distribuição maxwelliana, mas globalmente no sistema a gente observa que as propriedades macroscópicas que entram na maxwelliana elas variam de ponto a ponto. O primeiro fenômeno que nós vamos estudar é o fenômeno de efusão molecular. A efusão molecular acontece quando nós temos o vazamento de um gás que está pressurizado a uma pressão relativamente baixa e esse vazamento se dá por um orifício bem pequeno. Algumas aplicações que são interessantes para esse tipo de situação envolvem a taxa de vazamento de gases de tanques. Isso apresenta algumas aplicações no projeto de aeronaves espaciais, uma vez que um pequeno orifício num dos tanques pressurizados da aeronave pode causar rotação e desestabilizar a aeronave ao longo do voo. Então é interessante também saber qual é o impulso associado ao vazamento de um gás em um tanque. E uma outra aplicação interessante envolve também a separação de gases, de urânio. Então, quando se deseja separar o isótopo de urânio 235 do isótopo de urânio 238. Uma vez que em aplicações que envolvem combustível nuclear, o urânio 235 ele é preferido, ele é utilizado. Assim como se busca a fabricação de uma bomba atômica. As suposições que nós temos nesse problema são essas aqui. Nós temos que o livre caminho médio ele precisa ser muito maior do que o diâmetro do orifício, que está apresentado aqui. E o diâmetro do orifício, por sua vez, precisa ser muito maior que o diâmetro molecular. Uma situação que esboça aproximadamente o que a gente busca é essa que está apresentada nessa imagem ao lado. Aqui nós temos uma condição em que o livre caminho médio é muito maior que o diâmetro do orifício. Nas últimas aulas a gente calculou o livre caminho médio e vocês ficaram de determinar quanto era a separação média entre as moléculas em um tanque em condições normais, temperatura e pressão. Lá vocês verificaram que o livre caminho médio ele é em torno de 30 vezes a separação média entre as moléculas. Então, numa situação como essa que nós temos aqui, a gente tem certeza que o livre caminho médio ele é muito maior que o orifício. As moléculas elas viajam por várias outras moléculas antes de colidir. Também nós temos a situação que envolve que o diâmetro ele é maior que o diâmetro molecular. Aqui nesse caso apenas maior, mas o ideal seria que a gente tivesse um diâmetro
um orifício cujo diâmetro, cujo tamanho seja muito maior que o diâmetro molecular. Mas aqui é para a gente ter uma visão do problema que nós estamos atuando. Se nós podemos ter essa situação que nós vamos analisar aqui, uma situação onde o diâmetro é na ordem de 1/100º de milímetro e a pressão do tanque está em torno de 1 milímetro de Hg. Como uma primeira análise, também consideraremos que externamente ao tanque nós temos vácuo. Veja a situação que nós temos aqui. Então vamos considerar que o Z está nessa direção aqui. Isso significa que nós temos as partículas com VZ maior que zero, como sendo as partículas que escapam do tanque. Note que se isso não for verdade, as partículas não saem. Então, como nós estamos assumindo vácuo na região externa, todas as moléculas que atravessam o orifício necessariamente atendem a essa condição aqui. Todas elas têm uma velocidade positiva em relação ao nosso sistema de referência. Caso contrário, ela não sairia, ela não atingiria esse orifício em um determinado intervalo de tempo. Nessa situação, a distribuição das moléculas que estão escapando, a distribuição das velocidades moleculares das moléculas que estão escapando do tanque, ela pode ser escrita da seguinte forma. Então nós temos que, vamos assumir aqui a distribuição não normalizada, então o F maiúsculo. Isso significa que nós temos N explícito nessa expressão sobre 2π Kt elevado a 3/2 vezes o exponencial de menos m sobre 2kt Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado mais Vz ao quadrado. Isso para que situação? Quando as velocidades em z são maiores que zero. Se a velocidade em z for menor ou igual a zero, a distribuição de escape é nula. Ou seja, nós não temos moléculas escapando do tanque ao longo do tempo. Então, as moléculas efundidas, probabilidade de eu ter moléculas efundidas nessa situação de Vz menor ou igual a zero é zero. Depois dessa distribuição de velocidades moleculares, eu gostaria que vocês mostrassem que essa distribuição de escape ela está normalizada para n sobre 2. Vamos agora determinar a distribuição, o fluxo de escape dessas moléculas. Para fazer isso, vamos imaginar primeiro que nós temos aqui um grupo de moléculas em torno da velocidade v, que em dt vão atravessar esse orifício. Como nós vimos anteriormente, se nós queremos determinar quantas moléculas vão atravessar o orifício em um determinado intervalo de tempo, nós precisamos determinar, primeiro de tudo, o volume de impacto, ou o volume do cilindro de impacto. E o volume associado a isso seria a área da base vezes o comprimento, ou seja, o volume do cilindro de impacto ele é igual a Vz dt vezes ds, como nós já vimos anteriormente. Então isso aqui a gente poderia chamar aqui de um dv.
Ele contém, então, todas as moléculas que em um determinado intervalo de tempo passarão pelo orifício. Qual o número de moléculas que passará pelo orifício? O número de moléculas, como nós vimos, ele é de N6. Ele é dado pela função de distribuição, de modo geral, N vezes a função de distribuição normalizada, vezes dV3, vezes dV. Então, isso significa, considerando aqui a função de escape, nós temos que isso aqui fica função de escape vezes dV3 vezes o volume associado a essa situação, que é o volume do cilindro de impacto. Vezes dt ds. Então, dessa forma, nós temos que dN6 é o volume de escape vezes Vz dV3 dt ds. Agora vamos determinar o fluxo de escape de partículas. Então, o fluxo de escape ele é dN6, o número de partículas por unidade de tempo, por unidade de área. Assim, o número de partículas cujas velocidades estão em v, entre v e v mais dv3, que passará pelo orifício por unidade de tempo, por unidade de área, é escrito então da seguinte forma: dv3. Esse seria o fluxo infinitesimal de partículas. Agora vamos integrar sobre todas as velocidades possíveis e determinar então o fluxo de escape total de partículas através do orifício. Então, o fluxo total ele vai ser a integral da função de distribuição vezes Vz dvx dvy dvz que daria então n m sobre 2π kt 3 meios, integral de menos infinito até infinito, de exponencial de menos Vx menos m sobre 2kt px ao quadrado dvx, integral de menos infinito até mais infinito, exponencial de menos 2 menos m sobre 2kt vy ao quadrado de vy, e integral de, note, de 0 a infinito, porque apenas as partículas que possuem Vz positivo saem do domínio, então isso é de 0 a infinito, dvz exponencial de menos m vz ao quadrado sobre 2kt dvz.
Se vocês resolverem essa integração, como nós já fizemos algumas vezes, vocês vão determinar que o fluxo ele é N raiz de Kt sobre 2Kt, 2π Kt, 2πm, desculpe, 2πm. Lembrando que a velocidade média é igual a 8 Kt sobre πm. Então, fluxo refusivo, fluxo de escape das partículas é igual a 1/4 de n vezes a velocidade média. Podemos agora generalizar a situação anterior para o caso de um tanque imerso em uma atmosfera com uma determinada pressão e temperatura. Ou uma situação equivalente seria assim: eu tenho dois tanques adjacentes com concentrações e pressões dadas e nós queremos calcular o fluxo líquido entre um tanque e outro. O que nós teríamos então? Nós teríamos nessa situação partículas viajando do tanque 1 para o tanque 2 e teríamos partículas viajando do tanque 2 para o tanque 1. Dependendo das pressões, das concentrações envolvidas, eu posso ter mais partículas fluindo de 1 para 2 ou de mais partículas fluindo de 2 para 1. O que nós podemos... Como é que a gente poderia resolver agora essa situação? Se nós considerarmos ainda a seguinte condição cinética, ou seja, que o livre caminho médio T1 é muito maior que o diâmetro molecular e que o livre caminho médio associado ao gás no tanque 2 é muito maior que D, se a gente mantiver essas condições, nós podemos garantir o seguinte. Veja o que ela significa. Ela significa o seguinte: significa que tanto o gás no tanque 1 quanto o gás no tanque 2, que as moléculas, né, nesses gases, as moléculas, elas viajam por distâncias muito maiores do que o diâmetro do orifício antes de colidir. Então significa assim, que quando nós temos o fluxo de 1 para 2, o fluxo de 2 para 1, praticamente essas moléculas não se enxergam, elas não colidem na região ou em torno do orifício, elas passam direto, sem interação. Dessa forma, o fluxo líquido seria simplesmente a diferença entre o fluxo de 1 para 2 e o fluxo de 2 para 1. E nós poderíamos escrever então que o fluxo líquido de escape através do orifício é justamente 1/4 da concentração N1 vezes a velocidade média no tanque 1 menos 1/4 da concentração no tanque 2 vezes a velocidade média do tanque 2. Olha que interessante, né? A gente consegue inferir um resultado que envolve o fluxo de escape em condições mais realistas, ou seja, nós podemos ter um tanque com um pequeno orifício e com gás escapando numa atmosfera qualquer, considerando essas condições, o fluxo líquido, então, é dado apenas por essa relação aqui. Isso significa que nós não precisamos nos preocupar com os detalhes de processos colisionais acontecendo no orifício. Como nós veremos nas próximas aulas, quando a gente considera condições hidrodinâmicas, essa hipótese aqui ela não é mais válida.
Nós temos que o livre caminho médio ele pode ser da ordem do diâmetro do orifício. E nós não podemos, se a gente for analisar, né, a dinâmica envolvida no escape de um tanque para outro, as colisões no orifício, em torno, na vizinhança do orifício, elas são importantes. Então as coisas se tornam um pouco mais complicadas. Agora vamos resolver um problema que envolve os conceitos que nós acabamos de estudar. Considere um tanque de 10 litros com um pequeno orifício de 2 vezes 10 a menos 4 centímetros quadrados, um gás de massa molecular de 32 gramas por mol, mantido a 27 graus Celsius, e inicialmente sob a pressão de 10 a menos 5 atm, escapa desse recipiente para o espaço vazio. É a situação que nós abordamos inicialmente. O espaço exterior é vácuo. Determine o número de moléculas e a pressão no recipiente após o intervalo de tempo T. Calcule o intervalo de tempo necessário para que a pressão do gás se reduza à metade. Como nós temos aqui um escoamento transiente, ou seja, a massa do gás, ela varia ao longo do tempo, nós podemos partir da equação de conservação da massa associada a um volume de controle. Lá nós temos o seguinte, nós vimos isso em termodinâmica, nos fluidos, que a vazão máxima de entrada menos a vazão máxima de saída é igual à variação da massa do volume de controle, ou do tanque, nesse caso, ao longo do tempo. Como nós temos uma situação que não envolve a entrada de massa, nós podemos simplificar essa equação e escrever que a variação da massa do tanque ao longo do tempo é igual a menos a vazão máxima de saída. Vocês podem mostrar que, em termos do número de partículas, essa equação ela pode ser escrita da seguinte forma: dN dt é igual a menos o fluxo de escape, que nós acabamos de abordar, vezes a área do orifício. Então mostrem essa relação aqui. O fluxo de escape ele é igual a 1 sobre 4 vezes a concentração, vezes a velocidade média, vezes S. O número de moléculas ou a concentração pode ser escrito como sendo N sobre V, vezes a velocidade média, vezes S. Assim, posso passar o N dividindo e fico com a seguinte relação. Eu fico com dN sobre N igual a menos 1 sobre 4 média da velocidade vezes S sobre V, e aqui nós temos um dt. Podemos integrar essa relação, uma vez que é uma maneira de resolvê-la. Partindo de um determinado número ni até um número qualquer no tempo t, temos que no tempo, aqui podemos escrever então tempo zero sendo zero até um tempo t qualquer. Isso significa que a integral dn sobre n é ln de n, n ln de n menos ln de ni, podendo ser escrito dessa forma, ln de n sobre ni igual a menos 1 sobre 4 vezes v. Como a temperatura é mantida constante nesse caso, a velocidade média não muda. Nós podemos retirar então a velocidade média da integral e ficamos aqui com a integral dt, que é simplesmente t. Aplicando o exponencial em ambos os lados da equação, nós temos então que n sobre ni fica igual a exponencial de menos velocidade média vezes s vezes t
sobre 4V. Portanto, o número de moléculas, ele fica, número de moléculas ao longo do tempo, ele é igual a Ni vezes exponencial de menos a velocidade média vezes S vezes T sobre 4V. Podemos escrever esse número de moléculas no instante inicial em termos dos dados que foram apresentados no problema. Em particular, em termos do volume, em termos da pressão. Para isso, basta que a gente utilize um modelo, uma equação de estado para o gás. Nessas condições, uma temperatura alta, uma pressão baixa, o gás ele pode ser considerado como um gás ideal. Isso significa que a pressão do gás é igual a N kT sobre V. No caso específico, Ni está associado a Pi. Logo, nós podemos escrever que N é igual a Pi vezes V sobre kT exponencial de menos velocidade média vezes a área do orifício vezes o tempo sobre 4V. Então assim a gente determinou, né, um dos objetivos desse problema. Podemos escrever essa relação em termos da pressão do recipiente da mesma forma, usando aqui o modelo de gás ideal. Agora, em vez de trabalhar com Ni e Pi, a gente trabalha com um número qualquer a um tempo t, N. Então, só reescrevendo o N nesse caso, nós teríamos então P vezes V sobre kT igual a Pi vezes V sobre kT exponencial de menos velocidade média St sobre kV. Simplificando esse termo com esse termo, os volumes são iguais, portanto, a pressão do gás ao longo do tempo ela varia desde a pressão inicial até uma pressão que é proporcional a essa quantidade aqui. Então, quanto maior o tempo, né, menor a pressão do tanque. Temos agora, então, o número de partículas, o número de moléculas e a pressão no tanque em função do tempo. Podemos agora calcular o intervalo de tempo necessário para que a pressão do gás se reduza à metade. Então, vamos aproveitar essa relação aqui. Quanto seria, né? Basta imaginar a situação. Eu quero que P sobre Pi seja igual a 1/2. Que a pressão do gás se reduza à metade. Em relação, claro, ao valor inicial. Então, nós temos que isso aqui, 1/2, seria igual a exponencial de menos a velocidade média vezes S vezes T sobre 4V. Aplicando o logaritmo natural em ambos os lados, nós ficamos com ln de 1 sobre 2, e aqui fico com menos a velocidade média sobre S vezes T. Vamos chamar esse T aqui de um tal aqui, para diferenciar ele do tempo anterior, né? Um tempo geral, que é o tempo para que a pressão caia pela metade. Isso dá 4 vezes V. Podemos absorver esse sinal aqui, né, escrevendo
Então, isso como sendo ln de 2 menos igual a velocidade média sobre 4v. Dessa forma, o tal ele é igual a 4 vezes v sobre velocidade média vezes s vezes ln de 2. Agora substituam os dados e mostrem para mim que esse tal ele é igual a 51,9 minutos. Então, após aproximadamente 52 minutos, nós temos esse gás com a pressão, com a metade da pressão que ele tinha no estado inicial. Deixo aqui alguns exercícios, pessoal, para vocês explorarem um pouco mais esse fenômeno. Como ficaria a expressão anterior, que nós vimos ali, para a variação do número de moléculas ao longo do tempo, dN dt, se o recipiente estivesse imerso em vácuo? Melhor, aqui não. Aqui está faltando, olha, se o recipiente não estivesse imerso em vácuo. Porque imerso em vácuo a gente já viu. Como é que ficaria o fluxo de massa ali? Porque daí, nesse caso, você tem moléculas que estão escapando, mas tem moléculas que estão entrando no sistema. Você precisa corrigir essa expressão do número de moléculas ao longo do tempo. Agora, usando essa informação, considere um recipiente de volume V igual a 10 litros, que foi inicialmente evacuado e depois imerso na atmosfera que está a 1 atm e a 25 graus Celsius. O recipiente tem um orifício de área S igual a 10 a menos 5 centímetro quadrado, por onde o ar penetra. Mostra que a pressão interna do gás após o tempo t é dada por essa relação aqui. É um problema cujo mecanismo físico é similar ao anterior, só que agora a gente não tem mais um escape de gás, sim um preenchimento, né, de gás, um preenchimento de um recipiente a partir de uma atmosfera inicialmente pressurizada. Mostre que a pressão é dada por essa relação, onde P0 aqui é a pressão atmosférica. Então isso significa que você precisa considerar o fluxo de entrada e o fluxo de saída. E por fim, determine quanto tempo levará para a pressão interna atingir o valor de 0,5 atm. Considere que a massa molecular do ar é 28,8 gramas por mol. Se vocês fizerem as contas, vocês devem chegar nessa resposta aqui. Então já deixo o gabarito para vocês, né, conferirem a resposta. Então isso deve ser algo em torno de 16 a 16,5 horas. Tá ok, pessoal? Então, por hoje ficamos por aqui. Obrigado pela atenção e até mais. Tchau, tchau.